Olá, meu povo, muito bom dia deste sábado. Já comecei o dia cansada, porque fui para academia, voltei, já vou começar a fazer faxina, né? Vou fazer minhas coisas e, se Deus quiser, acho que hoje eu tenho um almoço bem bacana. Então, assim, para quem não me conhece, eu acho que a maioria não, muitos aqui já me conhecem. Eu sou Rosana com Z, mulher com mais de 60, aqui sempre disposta a ajudar a quem precisa e me pede, né? Porque conselhos a gente só dá quem pede, né? Não dou receita de bolo, porque não é receita de bolo falando literalmente. Eu não dou receita para você aprender a viver, para você ser feliz, porque essa receita não existe. Na verdade, ela existe dentro de cada um. Resta você procurar encontrar, né? Porque o ser feliz é uma questão de momentos, né? Então, eu sempre, quando me pedem, eu sempre busco mostrar algum caminho. Se as pessoas vão acompanhar ou não, não sei. Mas eu faço a minha parte. Então, estou eu aqui hoje para responder a 3 perguntas que me foram feitas. Muito obrigada às 3 perguntas que me foram feitas. Então, vou pedir a vocês que, por favor, enquanto vocês estiverem assistindo a minha live, obrigada a todos que estão chegando aqui, obrigada por este momento. E vou pedir a vocês que, por favor, se gostarem dessa live, ela não vai ser muito longa, que eu vou ser bem objetiva, porque eu quero responder essas perguntas com tranquilidade. Dê um coraçãozinho aí para mim, por favor. Compartilhe com alguém que você acha que tenha que ouvir, que tenha não, que acha que vai ser legal que elas ouçam, talvez estejam precisando. Então, a primeira pergunta vai para a Silene, que uma seguidora que diz gostar muito de mim, que aprecia muito tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, me agradecendo por existir. Olha que coisa bacana, não é verdade? E aí ela me pergunta: vejo que você perdeu muito peso, ouvi você falar outro dia. E foi ela, gente, que me inspirou a fazer as minhas hoje, minhas publicaçõezinhas nos stories. Se vocês puderem ver, acho que vai ser legal. Você estava doente? Gostaria muito de saber de você, não por curiosidade, mas por gostar. Oh, meu Deus. Aí eu selecionei, né, Silene? A maior alegria de poder responder uma pergunta de uma forma tão generosa, tão humana, tão bacana. Vamos lá. Eu fui diagnosticada com diabetes há 3 meses. E aí foi um baque para mim muito forte, porque eu tinha chutado o pau da barraca, estava comendo tudo, tomando meu vinho todo final de semana, meu licor. Eu não estava dando a menor importância, porque eu era pré-diabética, então já era para eu ter cuidado lá atrás. E como tudo na vida, simplesmente eu escolhi. Tudo na vida são escolhas. E nós escolhemos as coisas, não é? Então, eu não podia nem me queixar com o Papai do Céu, não podia me queixar com ninguém, porque a responsabilidade pela diabetes que bateu a minha porta e invadiu foi minha. Eu não tive cuidado, eu não liguei a mínima, minhas filhas falavam, os amigos falavam, não que eu estava gorda, porque eu não estava gorda toda, esse absurdo todo, mas porque eu estava, eles sabiam que eu era pré-diabética, eles diziam: você está bebendo vinho todo final de semana? Eu falei assim: eu estou. Ah, meu filho, estou na mão de Deus. Não é assim, não. A gente tem que parar de jogar tudo nas mãos de Deus. Deus nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio, sabe? E eu usei mal o meu livre-arbítrio, né? Eu usei de uma forma jocosa, prepotente, arrogante, achando que eu ia fazer tudo o que quisesse e tudo bem, porque Deus estava ali. Não, não é assim. Deus nos deu uma vida para cuidar dela. Nosso corpo é a vida que Deus nos deu. E nós precisamos cuidar dele. Cuidar dele dentro da medida do que for possível a gente cuidar. Eu não sou uma mulher ignorante, eu sou uma mulher de leitura, eu sou uma mulher de livros. Então, eu sou uma mulher que pesquisa. Como é que eu fui cair nessa? Aí, sabe o que eu fiz? Em primeiro lugar, pedi perdão a Deus. Não pedi para ele: tira a diabetes de mim. Não, eu pedi a ele sabedoria, para eu saber agir nesse momento, porque eu quase que entro numa pequena depressão. Não digo que tenha sido depressão, mas eu fiquei melancólica, eu fiquei triste, cheguei a chorar, né? Porque eu sabia que tudo
Isso tinham sido escolhas minhas, que a gente tem que ser responsável por aquilo que escolhe, pelas decisões que toma, né? Eu escolhi desafiar a diabetes, como se eu fosse a toda poderosa. Não sou, não. Bom, e aí o que fazer? Partir para o médico, né? Primeiro passo. Procurei endócrino, que já é minha endócrina há 15 anos, há 10 anos, que já está comigo, brigando comigo para eu me engordar. Eu emagreci um pouco, engordava, emagrecia, ficava nesse vai e volta, sabe? No efeito sanfoninha. Não chegava a ser sanfona, porque não era uma sanfona muito grande, mas era, para minha idade era, né? Então, ela me orientou, brigou comigo, inclusive, foi bem dura comigo, e eu disse, meu Deus, e agora? Vou procurar agora o quê? Encontrei na minha filha o esteio. Ela me orientou no primeiro momento. Eu vou assumir agora que eu não vou entrar nos detalhes, né? Comecei a fazer a dieta low carb. Não é propaganda da low carb. Eu sigo, mas não sigo a risca. Tem um de outro que eu me permito ser feliz, assim, com as coisinhas que eu gosto, mas muito pouco. Eu aprendi a comer pouco. Eu aprendi a comer coisas que realmente vão melhorar o meu açúcar. Eu aprendi a entender a função dos carboidratos no meu corpo, no nosso corpo, né? Carboidrato é o prazer, mas as proteínas são a cura. Se não a cura, pelo menos ela traz com um pouquinho de prazer o equilíbrio do corpo. A proteína é uma... Porque proteína é o quê? Sorvete, é pão, é açúcar, é doce. Proteína é tudo aquilo que nos dá prazer, mas nos tira também a saúde, se não for bem dosada. Então, alguém me disse outro dia aqui, puxa, você emagreceu bastante, porque eu perdi agora 12 quilos. Eu me pesei hoje e já perdi 12. Estou vendo minhas roupas ficarem sambando em mim, tá um horror. Aí uma pessoa me disse assim, poxa, Rosana, você é sortuda, viu? Já perdeu? Aí eu disse, querida, nunca foi sorte. Foi fé, foi disciplina, foi responsabilidade, foi aprendizado e principalmente foi disciplina. Eu agora sou uma pessoa disciplinada. Me faz mal? Eu vou comer para quê? E se eu quiser comer, umzinho não vai me fazer mal. E não está me fazendo. Algumas pessoas me perguntam, ela também me perguntou, você come o quê? Está passando fome? Não, eu não estou passando fome, estou comendo pra caramba. Todos os dias de manhã, 2 ovos. Aí eu incremento, gente. Boto uma cebolinha, boto cebolinha mesmo verde, boto cebola cortada em rodelas finas. Às vezes eu coloco um queijo, mussarela na frigideira, bato 2 ovos e jogo em cima. Quando você vira como um omelete, fica aquela crostinha durinha, fica gostoso pra caramba. Então eu aprendi a fazer omelete de queijo com presunto, essas coisas não. Meu cafezinho preto e 100 gramas de fruta. Me acabo no melão 100 gramas, no mamão, abacate, que é uma fruta excelente para quem tem diabetes. Então, eu estou respeitando a medicina. Eu que sempre respeitei, resolvi não respeitar. E quando eu não respeitei, eu me dei mal. Então, eu já vi que o caminho certo é você seguir as orientações médicas. Então, não foi sorte, não. Agora, precisa ter absoluta força de vontade. Sabe por quê? Porque agora eu malho todos os dias de segunda a sábado. E sabe como é que eu malho? Eu comecei só fazendo musculação. Porque na minha idade, para quem não sabe, 69 anos, eu preciso de massa magra para dar sustentabilidade ao meu corpo e para não ter osteoporose, essas doenças todas de ossos. Graças a Deus, fiz meu exame mês passado, tá tudo ótimo, graças a Deus. Então, assim, mas tá tudo ótimo por quê? Porque somente, claro que Deus me deu a sabedoria, me protegeu, me aconselhou e me jogou dentro de uma academia que eu adoro. Aí agora, já intensifiquei, gente. Eu faço a musculação e depois eu caminho 20 minutos, caminhada pesada. Hoje mesmo eu caminhei na esteira da academia, porque está um sol, um calor muito forte, eu não quis pegar o sol por causa da minha linda pele. E aí eu fiquei, fazendo
minha caminhada de 20 minutos na esteira. Foi porradão, mais do que se eu estivesse na rua. E agora, depois da live, eu vou fazer o quê? Faxina. Quer dizer, graças a Deus, isso tudo ajuda você a mexer o corpo, a você se manter mais jovial, a você ter vontade de fazer as coisas, a você querer viver. Então, está respondida a primeira pergunta. Selene, muito obrigada pelo seu carinho. Gente, malhação é vida. Não é você malhar até morrer, até cair, suar. Não. Malhação é remédio. Outra coisa, água. Eu estou bebendo agora 3 litros de água por dia. Pensem num suplício. Pensem num suplício. Terrível. Estou tomando aquele whey protein. Quando eu estou sem vontade de jantar, eu bato um whey protein, boto uma fruta dentro e bebo e pronto, estou jantada. Porque o whey protein é proteína, né? Então, ele não aumenta a glicemia. Se você é diabético, pré-diabético, se é pré-diabético, se cuide logo, para não se tornar como eu, um diabético tipo 2. Porque agora eu vou ter que seguir. De vez em quando eu vou poder tomar um cálicezinho de vinho, mas não mais do que isso. E vocês sabem que eu já desacostumei, refrigerante eu zerei, só tomo água mineral com gás. Então, tudo que me foi, porque ela me fez várias perguntinhas, eu vou me lembrando, e aí eu vou acrescentando. Então, é isso, vem comigo, gente. Vem comigo, porque tudo que eu estou dizendo só vale fazer bem, tá certo? Vamos lá. A segunda pergunta vai pelo campo da política, né? Não vou ficar falando da política detalhadamente, mas ela me pergunta, você acha que falar tanto sobre política lhe faz bem? Me faz muito bem. Me faz muito bem. Sabe por quê? Porque eu não estou neste país à toa. Deus não me colocou aqui para eu ficar em silêncio diante das injustiças. Para eu ficar parecendo uma idiota, me alimentando de fake news. Não. Eu acho que se eu estou aqui, neste momento, se eu sempre fiz palestras, sempre dei aulas, eu sou uma pessoa que tem uma expertise de fala, né? Não sou a melhor dos mundos, mas sei que eu falo para que as pessoas entendam e de acordo com o público que eu tenho. Então, assim, eu acho que eu não me desgasto, não. Acho que eu não vou adoecer, não. Eu adoeceria se eu visse isso tudo e ficasse calada. Eu adoeceria se eu visse, como eu vi outro dia, um carro bater ali. Aqui na minha esquina tem muita batida de carro. Então, e eu vi o desespero do rapaz. Eu vi que ele não teve culpa. Coincidentemente, foi na hora que eu acordei, eu abri a janela. Quando eu vi o outro humilhando o rapaz, eu desci. Atravessei a rua, dei bom dia e intervi em relação ao rapaz. Então, assim, eu faço isso. Eu não sou uma pessoa de silenciar diante de um gesto de preconceito, de uma agressão, como a gente vê mulheres sendo espancadas, a onda de feminicídio sendo cruelmente mostrada nas redes. E eu ficar calada. Não, eu tenho que vir aqui falar da política, porque tem a ver com a política. Eu tenho que vir aqui falar dos homens que batem em mulheres, que precisam ter uma prisão mais rígida, de no mínimo 10 anos. O cara arrastou a mulher por 1 quilômetro, a mulher perdeu as 2 pernas, gente. E eu vou ficar calada? Assim é com a política. Nós hoje temos um Congresso Nacional vingativo, revanchista, chantagista. Nós temos uma Câmara dos Deputados cheia de abutres, de percevejos e de traças, corroendo o país, em benefício próprio, só para eles, né? Para eles tudo. Uma Câmara dos Deputados querendo quebrar as pernas da Polícia Federal para que a Polícia Federal não investigue em coisas que eles estão envolvidos. No fundo é isso. Como agora o Banco Safra, o Banco é Master? Agora eu me esqueci. Acho que não é Safra não, pelo amor de Deus. O Master, é o Master mesmo, agora eu me lembrei. Né? Que acham que Alcolumbre está tentando modificar a ordem das coisas, porque ele tem uma ligação com os poderosos deste banco. Então, gente, eu vou ver isso e vou ficar calada. Se eu sou uma criadora de conteúdo, eu não sou influencer, eu não estou aqui para influenciar ninguém. Eu estou aqui para criar conteúdos que levem as pessoas a uma reflexão. É que nem os meus alunos. Eu, quando dava aula de redação,
que estava ensinando aos meus alunos a terem argumentos para defender a sua tese, certo? Com imparcialidade, eu nunca dizia o que eles teriam que colocar. Eu sempre dava a eles os instrumentos dos dois lados para que eles, o que era bom e o que era ruim, eles que decidissem. Então, eu continuo com o mesmo papel aqui nas redes. Eu sou uma criadora de conteúdos e não influenciadora. Se alguém me considera uma influencer, eu até agradeço. É porque eu devo estar influenciando-a, né? Mas o meu propósito não é esse, viu? Absolutamente. O meu papel é criar conteúdos para mulheres com mais de 60, que acham que o mundo para elas acabou, que acham que não devam ter mais esperança, que não acham que não devam mais sonhar. Isso não existe. Como não existe também eu ficar assistindo aos desmandos desses políticos que aí estão, sem eu falar nada nas redes. Eu me sentiria uma covarde. Até Jesus, ele disse que a gente não podia ficar em cima do muro, tinha que escolher um lado. Vou ficar acendendo uma vela a Deus, outra ao diabo? De jeito nenhum. Comigo é só com Deus e mais ninguém. Então, assim, é isso. Não, eu não vou ficar doente por isso. Repito, como é o nome dela? É Ana Beatriz, desculpe, é porque eu escrevi tão rápido. Então, Ana Beatriz, eu ficaria doente, repito, eu ficaria doente se eu visse alguém humilhando uma pessoa por ser negra em qualquer lugar e eu voltasse para casa sem ter comprado a briga com a pessoa, minhas filhas ficam retadas comigo. Você não está mais na idade. Eu estou na idade de fazer tudo, desde que eu tenha minha cabeça boa, e ela é, desde que eu tenha uma idade cronológica de uma mulher de 40 e uma idade, a idade psicológica de uma mulher de 40 e minha idade cronológica de 69 anos. Dane-se o mundo. Calada eu não vou ficar, não. Eu sempre dizia, numa briga eu posso morrer, mas eu morro gritando, não derramando uma lágrima como um carneiro. Porque os carneiros, quando se veem para serem mortos, eles antes da morte derramam uma lágrima, sabiam? Pois é, eles têm sentimentos também. Eu também tenho. Agora eu não vou ficar calada. E eu tenho que dizer. Então, como eu disse há pouco, eu agradeço a ciência. Uma mulher, um ser humano que contradiz a ciência, eu parabenizo o nosso sistema de saúde, o SUS. Eu acho que nós estamos aqui graças a ele, que serve a tantas pessoas. Se gasta... porque se gasta milhões com o SUS. Mas deputados, banqueiros, senadores e outros políticos todos gastam trilhões no total com eles. Eu tenho aí postado para vocês fazerem uma comparação, uma coisa absurda, né? Então a gente precisa botar para fora sim, dizer o que pensa sim, falar o que vai no coração sim, certo? E essa é a minha resposta para você, viu, Maria Luísa? Meu Deus, eu esqueci o nome da moça. Eu esqueci, não, eu botei o nome errado. Eu acho que é aqui, né, gente? Então, assim, deixando bem claro para vocês aquilo que eu falei anteriormente. Não estou aqui para fazer cabeça de ninguém. Eu estou aqui para esclarecer. Eu estou aqui para... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho tantos conhecidos e conhecidas que cansam de ligar para mim e dizer assim, Rosana, você viu aquilo que aconteceu? Que prenderam políticos. Fulano, que disseram de Beltrano, o que foi isso? Aí eu respondo, mulher, entre no G1 ou então entre no ICL, que eu adoro o ICL, para mim é o número 1 em termos de reportagens e análises de processos políticos. Aí, mas eu não tenho tempo, Eu aí explico. Então, quando eu faço uma live, ou quando eu publico as minhas coisas, é justamente eu dando o meu grito de indignação contra as injustiças, contra os desmandos desses caras, certo? Então, por favor, vejam bem,
tem que pensar, isso não me faz mal, isso não vai me adoecer. Pelo contrário, isso me faz me sentir jovem, partícipe da história, viva ainda e brigando como eu briguei aos 17, aos 18, aos 19 anos. É maravilhoso. A terceira pergunta é algo que eu já vivenciei este ano, já vivenciei uma outra vez, só. Ela me coloca assim, a minha melhor amiga, não, peraí, deixa eu ler direito, gente, que obra aqui a letra, ó. Ela diz assim, a minha melhor amiga, de repente, embacou comigo. Eu fui pesquisar o que era embacar, significa que cismou, que deu um gelo, tipo assim, deu um gelo nela. E eu queria falar com ela, mas eu tô com muito ódio e não consigo falar. Você acha que eu falo ou não falo? Olha, eu acho tão engraçado isso. Olha, minha querida Lucimara, veja bem, eu acho que você deve falar. Se ela era uma grande amiga, como não falar? Como não tentar? Eu acho que cabe a nós não sermos o outro, sermos quem somos. Você diz que está com muito ódio, então você é uma pessoa que é capaz de sentir ódio sem procurar um bate-papo, sem procurar um diálogo. Então você também está cometendo o mesmo erro da forma errada, certo? Você está cometendo o mesmo erro, mas por conta de seu sentimento de dor. Então eu acho que você deva procurar sim. Como eu disse a vocês, eu tive uma experiência deste ano e o ano passado. Pessoas que eu amava muito. Vocês não têm noção do quanto eu gostava. De repente deixaram de falar comigo. De repente, eu sei que eu tenho um jeito assim, meio... eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei amar. Mas não sou estúpida. Eu tenho amigos de 50 anos, de 60 anos agora, quase 60 anos. Amigos, na verdade, há 58 anos eu tenho. Então, assim, eu sou muito incisiva. É da minha profissão. Professora é muito autoritária, né? Eu era muito autoritária. Eu não sei se eu disse alguma coisa que magoou. Eu não sei se a forma que eu disse. Não sei se alguém fez alguma fofoca que eu não consigo imaginar, porque eram pessoas sobre as quais eu nunca falei isso de ruim. Então eu dormia com minha cabeça tranquila. O que foi que eu fiz, Lucimara? Procurei. Cheguei a me humilhar, você não precisa tanto, porque quando a pessoa quer perdoar, quando a pessoa quer rever o que fez, só um pedido de desculpa já basta. Uma pessoa só de me pedir desculpas para mim, eu já quebro todos os gelos. Mas cada um é cada um. E a gente tem que respeitar. Tenho ódio delas? Nenhum. Mas eu cansei de procurar. A primeira, pelo menos, eu procurei. Disse, o que foi que aconteceu? Ela, pelo menos, também me procurou e nós pudemos conversar. Ela a primeira ia fazer um concurso. E eu a desestimulei, porque ela estava com a ideia de desestimulei assim. Eu disse a ela que ela não podia entrar no concurso sem se preparar, que ela se matriculasse no curso. Mas eu acho que ela disse que a maneira como eu falei, eu a descredibilizei da competência de fazer o concurso. Bom, gente, se ela sentiu isso, eu tranquilamente entendo. Mas não foi a minha intenção, porque eu jamais botaria para baixo os meus amigos. Pelo contrário. Eu tento sempre ajudar dentro da minha, não é ajuda física, não, é ajuda espiritual, de orações, de conversar, entendeu? Então, eu sou dessas. Então, mas a segunda, não houve meio, gente. Uma pessoa pense que eu adoraria, eu cheguei a chorar. Porque eu perguntei, o que foi que eu lhe fiz? Por favor, entre em contato, cadê você? Várias vezes. Teve uma amiga nossa, que é minha e dela, que tentou intermediar, mas é uma pessoa que tem um coração imenso, eu tenho certeza que ela deve ter colocado o jeito dela humano, maravilhoso de ser, sabe? E talvez não tenha querido me dizer, eu não saiba mesmo, não sei. Fato é que eu desisti,
Porque eu aprendi também na vida que até para dar amor, é preciso que o outro queira receber. Se ele não quer receber o meu amor, não vou insistir. Até para você levar uma pessoa a um médico, porque ela precisa ir ao médico pagando tudo e ela não querendo, é uma escolha dela. Eu nada posso fazer. Então, procure sua amiga. Converse com ela sim. Se ela não quiser conversar, você tenta umas 2 vezes, ponto final. Mas dê uma oportunidade a ela de dizer o que foi que fez ela acumbar você. Um tema interessante, ela é de Manaus. Vamos lá. E a última é uma pergunta que eu adoro responder. Tem uma senhora, ela tem 58 anos, ela diz: tenho ouvido e visto vários vídeos do BTS e vi que você é uma ARMY. Sou ARMY, sim. Você é apaixonada por eles. O que é ser ARMY? Porque vocês dizem ser um exército. E para mim, exército tem uma conotação de guerra. O que é que vocês fazem para defendê-los? Bom, querida, aí é que está. Não, ela não diz. Eu não botei o nome dela. Peço desculpa se por acaso ela ouvir essa live. Eu não anotei. Foi a última, não anotei, eu estava com pressa. Minha querida, é o seguinte. Essa é a diferença das ARMYs. Essa é a diferença do exército Bangtan, como nós chamamos das ARMYs, né? Porque a nossa diferença é que nós protegemos os meninos, o BTS. Se alguém vem falando da sexualidade deles por ignorância, por querer ganhar aplauso, por querer ganhar visibilidade, porque não existe nada concreto. Olha, os coreanos, especificamente os asiáticos, eles têm hábitos muito delicados de tratar, assim, entre eles, né? Então, eles abraçam, eles beijam. Aqui já há beijo, mas ainda há os preconceituosos que acham que beijo entre homens só com mulheres. As mulheres podem se beijar, mas homens não. Gente, sabe? É como a música de Gilberto Gil, que ele diz ao pai: você foi meu herói, meu bandido. Você foi muito mais que um amigo, né? Que ele diz: pai, pai, pai. Foi ele que ensinou o filho a beijar outro homem. Porque beijar um outro homem é beijar um ser humano. Não significa que você seja gay. E mesmo que seja, não dá conta de ninguém. E você usar por eles serem tão queridos no mundo inteiro, porque eles são queridos no mundo inteiro, o BTS, né? E deixar isso passar em branco, a gente não deixa. O que que a gente faz? A gente ataca a pessoa? Não, eu faço primeiro um comentário bem educado, dizendo que é feio ficar querendo público dessa maneira. Que provas ele ou ela tem para dizer isso? Que provas você tem para acusar qualquer pessoa? E como eu sou ARMY, eu falo do BTS, que a música dele diz isso ou aquilo. Você precisa botar a mão na consciência. Isso que você faz é feio. E simplesmente bloqueio. Como eu tenho um grupo de ARMY, que são 200 e tantas mulheres de todo o país que eu tenho, de todo o país. É um grupo imenso. E a gente só posta coisas deles, poucas, mas assim, a gente dá o sinal quando alguma coisa ruim contra eles está acontecendo. E elas disparam aquele sinal. Mas não disparam mísseis, não. Viu? Disparam o oposto do que as pessoas fazem. Porque o que as ARMYs têm não é ódio no coração. As ARMYs têm amor. Nós aprendemos a amar através das letras do BTS. São letras lindas. São letras que falam de superação, de combatem a depressão. São letras que falam de um amor concreto. Então, nós hoje somos feitas desse amor que o BTS nos ensinou. Fomos preparadas por eles com letras que nos fazem chorar. Eles são emotivos, eles choram. Sabe? Você já viu aqui um grupo de rock? Já viu aqui, com todo respeito, Engenheiros do Havaí? Já viu aqui, sabe, Renato Russo?
Chorar. Você já viu algum cantor chorar? Não sei quando esteja se fazendo homenagem a ele, que o ego dele está lá em cima, ele chora. Aí ele derrama um bocado de lágrimas. Mas você já viu alguém chorar somente por emoção? O BTS chora, as lágrimas caem. Eles se abraçam e choram entre eles. Eles dão a mão ao outro. Existe neles um espírito de amizade, de família, de solidariedade, que nos ensinam a sermos pessoas melhores no planeta. Então nós somos um exército de amor. Nós somos os exércitos que nos colocamos na frente dele como escudos e não deixamos que comentários negativos que vão sobrecarregá-los, porque eles sofrem. Vocês estão pensando que é fácil ser ídolo do mundo inteiro? Não é. Gente, deve ser uma solidão atroz. Há momentos que eles devem querer parar tudo, dizer, chega, como o The Rose agora fez, que era um grupo também que eu adorava, que deu um tempo, vai dar um tempo, porque eles precisavam descansar. O BTS só descansou quando ficou 2 anos no exército e saiu com compromisso, porque nós não largamos os meninos no exército. Então eles saíram com compromisso de nos ofertar seus shows, suas músicas novas e tudo mais. Estão se preparando. E se Deus quiser, quando eles vierem a São Paulo, porque eu queria que viessem a Salvador, como aqui não vem, não tem nenhuma empresa que tenha competência para trazer o BTS para aqui, para Salvador, Bahia, eu vou a São Paulo. Pode ter tudo de ruim em São Paulo, que não tem tudo de ruim, porque eu tenho vários amigos paulistanos que eu amo, mas tem um governo horroroso, mas o BTS virá a São Paulo, sem dúvida nenhuma, eu estarei presente. Então, assim, tudo que venha prejudicá-los, se eles fazem lives, a gente entra na live de madrugada. Eu não entro mais não, porque eu não tenho mais idade para isso. Meu nível de amor também não é maior do que o meu nível de saúde e dormir bem, tá? Você tem que ter bom senso, né? Então, mas aí eu digo, live de Cook ou de Hope, RM, Vi, Suga, Jin, Taeyong, eu acho que já disse que é o Vi, de mim, vai fazer live essa noite. Aí eu mando, às vezes também as meninas que mandam para mim, sabe? A gente está sempre atenta. Você não tem o que fazer, não, muito, gente. Olha, eu acordei às 5h30 da manhã, já orei, já tomei café, já fui malhar, já fiz vlog, já estou fazendo a live, já postei coisa aqui. Agora eu vou fazer faxina. Mas eu faço faxina ouvindo BTS. Então eles não saem daqui da minha cachola. Deu para entender? Eles são maravilhosos. Então isso é ser BTS. Isso é ser ARMY. Ser ARMY é ter amor para dar. É ser solidariedade. É ser fé. É ser esperança num futuro melhor. É ser contra tudo aquilo que machuque o outro. E principalmente é ser um ser político, que eles lá não podem ser, mas eu sou aqui. Portanto, meus amores, é isso. E se vocês gostaram dessa live, que acabou ficando até longa, né, gente? Por favor, compartilhem. Por favor, faça um coraçãozinho aí para mim, não custa nada. Tudo que eu disse aqui não foi nenhuma inverdade, não foram coisas ruins. Eu acho que foram coisas que podem fazer bem a muita gente. Então, um grande beijo. Obrigada quem me assistiu, por ter entrado, até só por ter entrado, já me ajudaram. Um grande beijo, pessoal. Um sábado de luz, uma semana abençoada. Tchau, tchau.